Olá, querida terapeuta de luz, muito feliz de ver de novo. Cliente destravado é cliente transformado. Eu vou falar com você hoje sobre formas simples que você tem durante as suas sessões de terapia integrativa para destravar o cliente bloqueado, tanto em termos de crenças quanto em termos de mostrar o que tem ali dentro, para que você possa ajudá-lo a se auto-transformar. Para quem não me conhece, meu nome é Aloma Tente, eu sou especialista nos ensinamentos de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas a acelerarem os resultados dos seus clientes aplicando números de Grabovoi. Se você gostar desse conteúdo incrível, você pode compartilhar, com as suas amigas terapeutas, você pode curtir aqui esse conteúdo e também nos seguir aqui no nosso canal, aqui na nossa página, aqui nas nossas redes aqui do Sempre Fluindo. Cliente destravado é cliente transformado. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais você puder cavar aquele buraco que tem dentro daquele cliente para tirar dele toda aquela, eu gosto de dizer, Eu gosto dessas palavras, para a gente poder entender onde que a gente está tocando, Aquele lixo, Aquela lama, aquela podridão, quanto mais a gente puder cavar, melhor para poder entender onde ele precisa de ser transformado, de ser ressignificado, em quais partes ele precisa. E alguns clientes, eles são mais calados, terapeuta? Eles são mais fechados. Hoje eu vou te explicar como lidar com clientes fechados, do ponto de vista de se abrirem para eles trazerem aqueles problemas para que você possa ajudá-lo. Tem clientes que são mais calados, é mais difícil de cavar onde que está aquele bloqueio, tá? Então, eu tenho conversado com várias amigas terapeutas e várias delas comentaram que em mais de 90% dos casos de terapias integrativas de pessoas que têm problemas dos mais diversos e que trazem aqueles problemas para elas, problemas independentemente da área da vida, Então a gente pode falar de problemas pessoais, problemas profissionais, problemas amorosos, até mesmo de saúde emocional. Mais de 90% desses clientes, eles apresentam entraves internos, eles apresentam bloqueios internos que podem ser trabalhados usando os números de Grabovoi. E esses bloqueios, a gente tem uma forma diferente de trabalhar com esses números, Não é tão simples. E é por isso que o meu trabalho é especificamente para terapeutas, porque muitas de vocês, terapeutas, que já fizeram formação tanto em terapias integrativas em geral como em outras específicas, vocês já têm um pouquinho mais de afinidade, com o ponto de vista de bloqueios, de entraves. Algumas pessoas que têm um nível consciencial um pouco mais acordado, um pouco mais expandido, elas costumam ter essa percepção. Elas conseguem atuar como autoterapeutas, como terapeutas de si mesmas, para tentar mudar isso. Mas é muito difícil. Eu tive esse comportamento quando eu fiz um processo de transformação com uma psicóloga, Eu estava fazendo um processo de transformação de Grabovoi com ela e ela gostava muito de se autoanalisar, de analisar a si mesma. E outras terapeutas integrativas também gostam de prestar atenção em si mesmas. Mas no caso dela, psicóloga, era muito forte isso. E aí ficava muito mais fácil da gente fazer aquelas mudanças, Então, para pessoas comuns que não são da área terapêutica, tanto da linha holística, da linha complementar, quanto da terapia convencional, é mais difícil elas se autoavaliarem. E então, a gente pode entender que o seu papel, terapeuta, como agente transformador, como aquela que busca aquele problema naquele cliente para mudar, para virar a chavinha, a sua posição ela é ainda mais importante nesse momento.
porque ele talvez vai ter um pouco de dificuldade de encontrar esses entraves, tá? Então, cliente destravado é cliente transformado. O que eu vou te aconselhar ali na primeira sessão que você pode fazer com ele? Primeira sessão que é uma sessão ali de diagnóstico para você entender um pouco sobre como que ele tá, sobre como que ele, qual que é a situação atual, o que levou ele a te procurar, quais são as angústias, quais são as preocupações, quais são os problemas. É aquela sessão do chororô, né? Aquela sessão que ele vai realmente chorar as mágoas, ele vai falar tudo o que está o incomodando, né? E que são oportunidades para que você possa ajudá-lo a virar uma determinada situação, né? A ajudá-lo em uma determinada situação. Algumas questões básicas que você pode avaliar nessa primeira sessão obviamente, a situação atual que ele se encontra. Primeiro, por que ele está te procurando? Vai ter uma determinada área da vida que vai ser um desafio para ele naquele momento e vai ser nessa área que você vai ajudá-lo a atuar. Quando a gente pensa nos números de Grabovoi, podem ser atuados em qualquer área da vida, então por isso que eu gosto de avaliar primeiro em qual área, né, ele tem maior desafio. Uma outra pergunta, né, é a situação atual dele, né? Qual que é aquela situação em que ele se encontra. Qual é o real problema do ponto de vista dele e como que ele se sente em relação a esse problema. Esse ponto também é muito importante. Como que ele encara isso? Porque o problema ele é um fato. A forma que a pessoa encara, aí sim é o ponto que tem que ser avaliado. O que é problema para mim pode não ser problema para você. O que é problema para um cliente pode não ser problema para outro, ou pode até mesmo ser uma oportunidade para outro. Da mesma forma, né, como quando os empresários falam que momentos de crise são momentos de grandes oportunidades, é o mindset deles, é a forma que eles enxergam. Outras pessoas podem interpretar que o momento de crise realmente é um momento de muita crise e um momento de muita preocupação. Então, o que eu quero trazer aqui é o ponto de vista dele em relação à situação que ele se encontra é muito importante. Nesse bate-papo, o que eu chamo de travado, né? O cliente destravado é o cliente transformado. Quanto mais destravado ele tiver para trazer para você todos os updates que você precisa, todos os insumos que você precisa, para que você possa ajudá-lo a se autotransformar, quanto mais destravado ele estiver, melhor. O problema é que você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso várias vezes. Tem algumas pessoas que não falam muito, tem algumas pessoas que não desabafam, né? Que têm dificuldades de compartilhar sobre aquela questão. E isso acaba dificultando para você, como terapeuta, identificar como que ele pode trabalhar aquilo ali, né? Para melhorar aquela situação. Então, ele tem que te ajudar a você ajudá-lo. Para ele te ajudar a você ajudá-lo, ele tem que ser destravado. Ele tem que ser falador, né? Ele tem que falar, porque ali, naquele momento, você vai conseguir todos os insumos necessários para que você possa trabalhar com ele. E no nosso caso aqui, usando os números de Grabovoi. E se ele não falar muito, que é o que já deve ter acontecido várias vezes com você, e já aconteceu várias vezes comigo. As imagens, elas podem ajudar a estimular, né, uma conversa, a destravar esse cliente. Então, se você tiver ao vivo, você pode ou imprimir, se você estiver no seu consultório, né, presencial, você pode já deixar essas imagens impressas e mostrar para ele, ou dependendo do tamanho, né, da tela do seu celular, pode mostrar no celular. Ou se você tiver com computador, laptop, né, lá no consultório, você pode mostrar no laptop. E se essa sessão ela for online, você pode compartilhar ali a tela com aquele cliente e levantar uma discussão sobre uma determinada imagem. Ora, mas que tipo de imagem pode destravar um cliente
que não fala sobre si dentro de uma sessão de terapia integrativa. A gente pode pensar não só em imagens, tá? Como frases também, e eu vou te explicar exatamente agora como que você vai fazer. São imagens relacionadas com aquela área da vida. Para você fazer isso na primeira sessão, para você não perder essa primeira sessão, para que você consiga ganhar o máximo de informações dentro dessa primeira sessão, você tem que pedir para ele te passar antes da sessão, sobre qual área da vida ele gostaria de atendimento. E aí você já vai ter uma certa noção de como que você pode preparar essas imagens. Elas vão ficar ali, guardadas, caso você precise, elas são ali o seu backup para você consultar e para você usar, né? Então elas são uma carta na manga. Elas são uma carta na manga caso você precise de usá-las. Pode ser que você não precise, pode ser que o cliente já seja destravado, mas se ele for, você já está com elas ali, você já pode usar. Então vamos supor que ele fale que é uma questão, enfim, gostaria de perder peso, no caso das mulheres e tal, algo nesse sentido, né? E também já está fazendo tratamento talvez até psicológico, né? Com a nutricionista, já está fazendo, sei lá, algum coach life e gostaria de potencializar isso com um tratamento de terapia integrativa, ou é uma pessoa que já é muito aberta a terapias integrativas e acha que mudando, né, vibracionalmente, energeticamente, que ela poderia guiar a vida dela nesse sentido, na parte do alinhamento, né, do reequilíbrio em termos de peso. Então, você pode buscar algumas imagens com algumas frases em cima das imagens, né? Você pode fazer isso facilmente, né, no computador ou, enfim, ou então pode ter a frase separada e no momento que você mostrar a imagem, você fala essa frase. E você pergunte o que essa pessoa acha dessa imagem e dessa frase. Mas que tipo de imagem? Enfim, como assim? Como que a gente pode encaixar tudo isso? Essas imagens, elas têm que estimular 4 quesitos importantes dentro do seu cliente. São imagens naquele aspecto da vida, naquela área da vida que ele quer tratamento, que ele quer um pacote com você, que ele quer uma ajuda sua. 4 aspectos específicos que tem que estimular no seu cliente baseado nessa imagem. Então pode ser qualquer imagem relacionada com aquela área da vida, mas tem que ser uma imagem que estimule o julgamento dele, ele tem que sentir vontade de julgar aquela imagem, tem que tocar em alguma coisa ali, né? Tem que gerar um incômodo, tá? Um incômodo que leve ele a julgar ou a criticar aquela imagem ou a reclamar, né, da própria vida, olhando a imagem, alguma coisa do tipo, ou até mesmo se sentir um pouco revoltado, tá? Então, são imagens que estimulem esse tipo de atitude, porque essas atitudes, elas são reflexo do lixo que tem ali dentro. Elas são reflexos da lama que tem ali dentro. Elas são reflexo da podridão que tem ali dentro, que precisa ser ressignificada. Então, o destravamento é fazer você ter acesso a isso aí. Porque se você não tiver acesso ao lixo, como é que você vai limpar a casa? E se a casa não estiver limpa, se o terreiro não estiver limpo, como é que ele vai gerar frutos? Né? Como é que vai dar flores? Então, o primeiro ponto é entender o que tem ali que faz com que ele julgue, critique, reclame ou se sinta revoltado. Por exemplo, eu estava numa sessão com uma determinada cliente, né? Eu nem vou citar um nome, né, para não expor. Então, estava com uma determinada cliente e o foco dela era justamente essa questão de emagrecimento e tal. E ela gosta ela é muito aberta às terapias integrativas e muito aberta aos números de Grabovoi. Então, para ela, seria fantástico fazer um processo voltado para essa parte de emagrecimento. E aí eu coloquei uma foto de uma pessoa muito gorda, muito gorda. E na frase tinha: "Sou gordinha mesmo, e daí?" Foi muito interessante, porque estimulou um gatilho nela naquele mesmo momento. Ela ficou muito constrangida,
ela ficou muito desconfortável e ela falou: eu não gosto dessa frase e eu também não gosto dessa foto. Eu não gosto dessa foto porque eu não gosto da situação de estar obesa. Eu tenho vergonha, né? Eu jamais falaria uma frase dessa. E aí, dali, eu comecei a perceber alguns pontos que precisavam de ser ressignificados. Porque o primeiro movimento para a mudança tem que ser um movimento de aceitação, né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela está realmente querendo reorganizar a vida financeira porque tem dívidas, por exemplo. O primeiro ponto é falar assim, cara, realmente, eu tô cheia de dívidas. E não se sentir constrangida, né? Ou negar para si mesmo o fato dela ter as dívidas. Quanto mais ela fingir uma coisa que não é, mais energia ela vai gastar para fingir ser uma coisa que ela não é, e ela vai focar muito naquilo. E o foco, ele significa atração. O que se foca, atrai. Então, o ponto aqui é trazer essa lama para cima, trazer esse lixo para cima, para ver aqueles pontos que precisam de ser alinhados. O ponto de aceitação, o ponto de entender, né, do cliente entender que aquela situação é um pouco, né, mais transitória e conscientemente vai ser difícil ele entender isso. Muitas vezes precisa de fazer um trabalho consciencial para que ele se prepare, né, para mudar o ponto de vista dele, mudar o mindset dele em relação a isso. Números de Grabovoi levam o seu cliente a mudar o mindset? Sim. Números de Grabovoi são capazes de fazer o seu cliente mudar mindset. Eles gradativamente fazem o seu cliente mudar a forma que ele enxerga as coisas, a forma que ele interpreta as coisas. E é por isso que a transformação vem. E é por isso que os resultados são acelerados. Por conta dessa virada de chave em termos de mindset do seu cliente em relação ao aspecto da vida dele que ele precisa de melhorar. Então, esse ponto ele é muito importante. Outras frases que a gente pode trabalhar aqui. Por exemplo, quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, né? Se a pessoa tem algum challenge, algum desafio do ponto de vista financeiro. Só ando de bicicleta. Carro significa gasto. Enfim, ele pode se sentir incomodado ou não, mas pelo menos, terapeuta, o que vai acontecer ali? Quando você coloca uma pessoa andando de bicicleta e coloca uma frase dessa, ele vai ser contra ou ele vai ser a favor. E ali você vai ouvir. E você vai começar, o quê? Você vai começar a dar, estimular a ele falar mais. A ele trazer os outputs necessários para que você comece a entender onde tem gatilho que não tinha que ter. Onde tem uma avaliação dele, um ponto de vista de escassez, né? Que o atrapalha a atingir aquele objetivo que ele quer na vida dele. Mesma coisa, também uma outra frase desse ponto de vista financeiro. Loteria é a única forma de ficar rico. Ele pode ser contra, ele pode ser a favor e não tem problema. Aqui não tem certo e errado. Aqui tem um diagnóstico para que você consiga entender mais o que se passa dentro da cabecinha dele, né? Como que são as crenças dele? Onde estão os traumas dele? O que precisa ser puxado, né? Então, quando você solta uma imagem ilustrativa e uma frase estimula uma discussão, vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que você acha disso aqui? De uma forma muito aberta, de uma forma muito descontraída, você está puxando a língua dele. Você precisa de puxar a língua dele, porque senão você não vai saber o que precisa ser mudado, tá? Isso é só se ele for travado. É por isso que o que a gente está falando hoje é para aqueles clientes que não falam, aqueles clientes que têm dificuldade de se expressarem, né? E você tem dificuldade de ver o que ele está precisando, né? E aí eles não te ajudam a você ajudá-lo. Então,
nesse momento, nesse movimento, você pode fazer esse trabalho com ele de sempre liberar algumas imagens, tá? Você pode escolher uma média de umas 5 imagens. É possível que, né, você vai precisar de mais para poder puxar a língua dele. Acho que 5 é mais do que suficiente. 5 com alguns jargões que vão estimular ele a te falar se ele é contra e se ele é a favor, para você começar a entender um pouquinho o que que passa na cabecinha dele, tá bom? Então, tem pessoas que têm dificuldades de falar do próprio problema, têm dificuldades de falar de si mesmas. Essa estratégia, né, de puxar, né, imagens que estimulam julgamento, crítica, reclamação, revolta, né, se é a favor ou se é contra, tudo isso são imagens e discussões estratégicas para você começar a entender melhor o que se passa com ele. Então, nunca deixe de destravar o seu cliente, nunca deixe de puxar dele aquilo que precisa ser puxado, puxar todo aquele lixo que precisa emergir para que você possa ajudá-lo a reverter as questões internas que ele tem. Ok? Então, sempre use essas imagens. Se você não conseguir fazer isso na primeira sessão, não tem problema. Você pode fazer isso na segunda. Eu falo na primeira, se você já tiver informação de qual área da vida ele está trabalhando, né, ele gostaria de trabalhar, porque você já ganha aquela sessão. Você já consegue render um pouco mais. Quanto mais rápido você entrega o que ele precisa, melhor para você, melhor para ele, e ele vai ter uma impressão cada vez melhor, né? Ele vai ter a impressão de que realmente funciona. Ele vai ter a impressão de que realmente é rápido e de que realmente é acelerado. Se você realmente quer acelerar resultados, tente trazer, deixar essas imagens ali, guardadinhas e prontas, né? Guardadinhas e prontas para a primeira sessão. Caso realmente não tenha jeito, não tem problema. Você deixa elas guardadinhas na segunda sessão, se você precisar. O mais importante, terapeuta, é não deixar de coletar essas informações que são mega importantes para que você possa trabalhar com o seu cliente, né? Então, infelizmente, né, os números de Grabovoi, eles virou casa da mãe Joana, né? Virou feira. Você precisa de qual sequência numérica, isso e aquilo. E muitas vezes, só aquela sequência numérica ali que o cliente está pedindo, às vezes numa andorinha não vai fazer verão. É necessário fazer um trabalho um pouco mais estruturado, porque a gente está falando de um buraco que é um pouco mais profundo. A gente está falando de bloqueios, a gente está falando de entraves. E às vezes, aquelas sequências numéricas soltas, elas não vão resolver. Se não for feito um trabalho mais estruturado, o cliente ele pode ter alguns resultados sim, mas esses resultados eles podem ser medíocres, né? Então, para garantir a qualidade do seu atendimento, o ideal é que essa engrenagem das atividades que ele for fazer relacionado com as sequências numéricas seja mais estruturado, né? Seja mais compilado, ok? Então, no caso do seu cliente, para aquelas pessoas que tentarem ainda essa semana fazer esse trabalho com os clientes relacionados com destravamento, né, relacionados com o uso das imagens, para aquelas pessoas que tentarem essa semana e começarem a puxar, né, alguns problemas diagnosticar alguns problemas que essas pessoas têm, podem me mandar aqui no direct, né? Isso só serve para essa semana. Podem me mandar aqui no direct que eu vou, né, no direct do Insta, que eu vou passar as práticas que você pode ajudar a destravar o seu cliente, né? A partir dessas imagens, a partir do diagnóstico que você coletou usando essas imagens. Só para essa semana que eu tô dando esse desafio para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado dessa prática, né, dessa técnica de destravamento, né, de clientes para desbloqueios de limitações. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar com a sua amiga terapeuta, não deixa, né, de curtir aqui, né, aqui no canal, curtir aqui esse conteúdo e
também nos seguir, né? Não deixe de nos seguir aqui, o nosso canal, a nossa página no Insta, né? Todas as nossas redes. Um grande abraço, excelente semana aí. Só para essa semana eu fico esperando o seu direct com o diagnóstico para que eu possa te passar as práticas certas usando números de Grabovoi para ajudar o seu cliente.